Olá, eu sou Leonardo Emery, sou fisioterapeuta e estou aqui para responder dúvidas frequentes que eu recebo no dia a dia do consultório. E uma das que vem mais sendo repetidas e que a gente sempre recebe é: doutor, eu posso usar gelo? Ou, doutor, eu já venho fazendo uso de gelo há vários dias e não melhoro. Continuo a usar o gelo? Paro de usar o gelo? Ok? Então vamos lá. Primeiro, para entender o uso da terapia através do frio, ou crioterapia, ou terapia com gelo, como tanto faz, é preciso entender quais são os efeitos que essa terapia causa no nosso organismo, para que nós tenhamos o benefício causado por esses efeitos. Só que, geralmente, vemos e ouvimos falar que após um trauma, após uma lesão, é que se usa gelo. Então, por que se usa o gelo logo após uma lesão? Para a gente entender quais são os efeitos do uso do gelo após uma lesão, nós temos que entender, primeiramente, o que acontece com o nosso corpo quando sofremos uma lesão, beleza? Assim que o corpo recebe uma lesão e ele detecta essa lesão, ele começa a fazer uma resposta ao qual chamamos de inflamação, que é a resposta inflamatória causada por aquela lesão, certo? Essa resposta inflamatória, ela é composta por várias fases e com alguns objetivos. Então, primeiramente, o que você tem que saber é que é de extremamente importância o processo inflamatório para que ele ocorra respeitando todas as fases no nosso corpo, para que ele atinja os seus objetivos finais. Então não tem essa de, doutor, eu vou colocar o gelo para evitar a inflamação. Não é assim. A resposta inflamatória, ela é necessária, beleza? Daqui a pouco eu vou dizer onde é que o gelo entra e por que ele entra. Então, para entender sobre a inflamação ela tem algumas fases. Essas fases são alterações estruturais, alterações metabólicas, ativação de mediadores inflamatórios que vão ali no local daquela lesão, alterações hemodinâmicas, alterações de permeabilidade da membrana celular. Então, todas essas alterações que ocorrem ali, aumento do metabolismo, nós vamos ter uma área extremamente com metabolismo avançado. E quais são os objetivos da inflamação? A inflamação, ela tem o objetivo final de defender o organismo por algum objeto estranho, invasor, que venha atingir o nosso organismo, remover o tecido lesado, que muitas vezes vira tecido morto, e por final regenerar aquele tecido. Então, ora, se eu for colocar o gelo para evitar a inflamação, eu não vou ter a reparação daquele tecido. Então, mais uma vez, esquece essa história de que o gelo é para evitar a inflamação. O que acontece muitas vezes é que esse processo inflamatório, ele causa alguns sinais. São 5 sinais: dor, edema, rubor, que é a vermelhidão, o calor e a perda da função momentânea daquela área afetada. Então, o gelo vai indiretamente diminuir alguns desses sinais, principalmente o dor e o edema, beleza? Mas o principal que nós usamos o gelo é para diminuir o metabolismo local, que eu falei que ele ficava acelerado, por conta de uma lesão secundária, aquela lesão primária, ao qual chamamos de lesão por hipóxia secundária. O que é que significa isso? No tecido adjacente àquela lesão, ou seja, no tecido ao redor, ele pode também ser acometido por um déficit de oxigênio, por uma falta de oxigênio. Então a gente põe o gelo naquele local da lesão para que o metabolismo diminua e aquele tecido adjacente ele não necessite daquela quantidade exacerbada de oxigênio para se manter vivo. E aí ele não aumenta a lesão. Então, o principal motivo
de colocarmos o gelo ou uma terapia por frio em uma lesão aguda é o de evitar a hipóxia secundária, que é uma lesão por déficit de oxigênio no tecido adjacente àquela lesão, para que a lesão não aumente, beleza? Então, a maneira mais correta é sofrer uma lesão, colocar logo o gelo para que a lesão não aumente, beleza? Associado a isso, fazer exatamente uma avaliação mais completa do local com um profissional e levar para um profissional competente da área para avaliar e aí sim fazer uma conduta de tratamento adequada e respeitando todos os processos inflamatórios passo a passo daquela lesão. Não adianta querer atropelar, porque o corpo ele é inteligente e ele tem todo o processo inflamatório normal para a autocura, beleza? Quem quiser saber mais sobre crioterapia, pode dar uma olhada nesse livro aqui, ó, Crioterapia no Tratamento das Lesões Esportivas. É o Knight, o autor, da editora Manolo. Muito bom. Ele ensina exatamente o porquê do uso do gelo, ele ensina para que serve o gelo e ensina justamente toda essa parte inflamatória, o que acontece no nosso corpo quando sofremos uma lesão, para aí sim a gente entender por que a gente está utilizando o gelo e por que o gelo só se utiliza em fases mais agudas. Em alguns tratamentos, na sua grande maioria, é-se usado gelo nas fases agudas e na fase crônicas faz-se uso de outra terapia, beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá um like, compartilha, divulga. Até o próximo vídeo, um abraço.